Miqueias 5. Eu citei agora há pouco aqui a visita dos magos. E a cidade principal de Israel chama-se Jerusalém. Não tenha dúvida. A Bíblia fala que Deus colocou Jerusalém no umbigo das nações. É a cidade mais central do mundo. Pega um atlas, abre e você vai ver onde é Jerusalém. E nós sabemos que os magos, quando souberam do nascimento do Messias, o rei dos judeus, partem do Oriente e vão direto para Jerusalém. Porque era a cidade principal, era a cidade do rei. E é interessante que eles não erraram tanto assim. Eles entenderam que Jerusalém era a cidade principal e foram para lá. E aí eles procuram os sábios judeus, que lhes dão com precisão o lugar onde o Messias deveria nascer. Bom, que evidência eu tenho, que prova eu tenho que Jesus é o Messias prometido? Que Jesus é quem ele de fato é. Nós temos só no Antigo Testamento, e aqui é impossível não lembrar de um irmão querido que Deus levou para a glória esse ano, que sempre batia isso comigo, e eu tive a honra de prefaciar, todo o estudo dele, e as 74 profecias messiânicas do Antigo Testamento. Então, qual prova eu tenho que Jesus é de fato quem ele é? Aqui na IPBI, desde os primórdios, nós não pregamos religião, nós não pregamos nada que não seja o Senhor Jesus Cristo. Porque somente ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus Cristo de Nazaré disse, e falamos isso no domingo passado, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e excluiu absolutamente tudo que não é ele. Então a verdadeira religião é uma pessoa, é Jesus Cristo. O acesso a Deus é através de uma pessoa. Há um cântico que diz, você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode ser uma pessoa que vive apertada, andando de lotação, curtindo como der o fim de semana e andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha no vento esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Jesus Cristo de Nazaré é a única possibilidade de acesso a Deus e acesso ao Pai. E surpreendentemente a Bíblia aponta Jesus como Deus encarnado que nos visitou há 2025 anos atrás, para pagar um preço que você jamais poderia pagar. E aí então existem todas as tentativas de negar essa verdade magna que Jesus é Deus. Não, Jesus é divino, ele é quase Deus, ele é quase uma rainha da Inglaterra. Gente, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é Deus, e se Jesus é Deus, não há possibilidade de você ser salvo. Moisés escreveu, Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, ele é o eu sou. Dá para você ter uma ideia de contra quem nós pecamos? Contra quem é a nossa afronta? Um Deus que é de eternidade a eternidade. Quem pode pagar o preço do seu pecado? Por isso que nós ressaltamos aqui que Jesus é o Deus encarnado, a única possibilidade de salvação está nele. Bom, mas que garantia eu tenho que ele é Salvador, que ele é essa pessoa? A resposta está na palavra de Deus, profecias messiânicas. Se falhar apenas uma das 74, e se nós desmembrarmos essas 74 e mais detalhes, são mais de 300 informações credenciais que mostram que Jesus é quem ele é. Nós temos alguns médicos aqui. Existe uma coisa chamada CRM, a sua credencial, que prova que você é um médico. Isso é importante. Eu estou com uma dor aqui, eu sou médico. Pronto, está resolvido o meu problema, estou feliz. Tem um lugar que você pode passar mal, é aqui na IPBI.
Por quê? Os médicos são credenciados para executarem o que eles fazem. Os procedimentos que executam. Porque são credenciados para isso, estudaram para isso. E quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o Senhor Jesus, eu tenho que me perguntar, que razão eu tenho para crer que Ele de fato é quem Ele é? Simples. Se esse Messias nascer hoje, agora, aqui, e não for Jesus, olha o que Ele tem que cumprir. Ele tem que ser semente de mulher, ele tem que nascer de uma virgem, ele tem que ser da linhagem de Abraão, ele tem que ser da linhagem de Isaac, de Jacó, tem que ser de Israel, ele tem que ser da tribo de Judá, ele tem que entrar em Jerusalém montado num jumentinho, tem que ser traído por 30 moedas de prata, tem que ser crucificado, tem que ter mãos e pés traspassados, tem que ter o seu lado traspassado, tem que ressuscitar o terceiro dia. Citei algumas. Todas essas informações que eu disse estão no Antigo Testamento. Gente, são mais de 74. Se desmembrar, mais de 300. Qual a probabilidade de de 8 dessas 74 se cumprirem? É simples, enche o estado de Minas Gerais com nota de R$100. Tem bastante mineiro aqui. Aí você vai lá, Elbert, lá para a sua cidade, escolhe uma nota, e essa nota tem que estar marcada com um X, que eu marquei aleatoriamente e joguei em Minas Gerais de helicóptero. Pode ter caído em Muzambinho, em Manhuaçu, né, em Belo Horizonte, né, em Cristina, em São Lourenço, em Montes Claros, lá no Vale de Jequitinhonha. Minas Gerais é bem grande. Só uma nota eu marquei com um X. Algumas profecias messiânicas são impossíveis de serem cumpridas, teoricamente, porque Jesus não falou para Maria, olha, está escrito lá em Miqueias que eu preciso nascer em Belém, dá para você dar um jeito? Olha, está escrito no Salmo 22 que eu preciso ser crucificado. Bate bem no meio da minha mão, hein? Na outra também no pé. Soldado, ó, traspassa meu lado, hein? Porque tem que se cumprir Zacarias 12:10. Judas, é 30 moedas, não são 29, tá, Judas? Impossível, ele tem que cumprir tudo. E aí nós vamos para Miqueias 5. Eu me lembro de um aluno, filho de um rabino, que me perguntou, Ion, prova para mim que Yeshua é o Messias. Eu virei para a sala de aula. Vocês têm prova na última aula? Temos, pode estudar. Hoje eu não vou dar aula. Vem aqui, Rafael. E eu comecei a conversar com ele. Profecias messiânicas. Eu citava em português, ele falava em hebraico. Eu citava em português, ele falava hebraico. E o texto de hoje eu deixei por último, de propósito. Daqui a pouco você vai saber por quê. Eu termino essa história. Miqueias 5:2 diz assim, E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Dá uma paradinha aí. E tu, Belém, essa palavra é linda, é Beit Lahem. Beit em hebraico é casa, Lahem é pão ou pães. Efratá ou Efrata quer dizer produtividade e abundância. Coincidentemente, o Messias tem que nascer num lugar chamado de Casa do Pão. Parece-me que um dia ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O verdadeiro pão quem dá sou eu. Belém. Efrata, abundância, produtividade. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus nasce num lugar onde se fala de abundância e ele é o próprio pão. Ele é a encarnação desse pão da vida. E Belém era uma cidade simples. Eu fui em Belém em 2015, muito pequenininho. Eu fiquei olhando aquele jardim ali, aquelas campinas. É uma cidade muito pequenininha. Albert, acho que é menor que a sua, Albert. É bem pequenininha. Belém é pequenininho. E aí eu fiquei pensando assim, né? Como o meu Jesus é humilde. Nasce naquele lugar.
E mais de 500 anos antes, quase 600 anos antes, Miqueias disse que esse Messias vai nascer em Belém. Uma cidade pequena demais para figurar como os milhares de Judá. Muito menor que Jerusalém, que Tel Aviv, que outras cidades importantes. E de Belém sairá o que há de reinar em Israel. E aí vem uma surpresa. As suas origens são muito antigas. Desde os dias da eternidade, eu pergunto, a eternidade tem começo? Aquele menino que nasceria em Belém é desde a eternidade. E aquele jovem me perguntou, prova para mim que Yeshua é o Messias. Eu falei assim, está aqui, ó, ele tem que nascer em Belém. E ele tem origens eternas. Eu pergunto, se o seu Messias nascer hoje, onde ele vai nascer? E ele disse, em Bethlehem, em Belém. Mas Belém hoje é território palestino. Seu Messias será palestino, Rafael. E ele ficou andando para um lado, para o outro da sala. Não deu uma semana, ele foi tirado da escola. Anos depois, eu tinha uma aluna que me fez a mesma pergunta. Eu falava e ela disse assim, Rafael mandou eu tomar cuidado com você. Falei, está pensando até hoje, glória a Deus. Eu olho para essa profecia e fico pensando, o cuidado do Senhor, quando Jesus vier, o Messias vier, ele tem que nascer em Belém, e ele nasceu em Belém. Sabe por quê? Descendente direto do rei Davi. Quem é o belemita famoso da Bíblia? Davi era de Belém. E ele por pai vem de Belém, e Lucas por mãe ele vem de Belém. Jesus é descendente de Davi pela lei e por sangue, tanto de José, lei, como de Maria por sangue, direto do rei Davi. E aí então aquele burburinho, os fariseus, já Jesus ali no seu ministério, Jesus então se aproxima deles, era sempre eles que se aproximavam de Jesus para fazer Jesus cair em alguma coisa. Aquele dia foi ao contrário, Jesus vai atrás dele e propõe uma pergunta. De quem o Messias é filho? Se ele vier hoje, os fariseus incontinenti responderam, filho de Davi. Como, pois, Davi lhe chama Senhor, ao citar o Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, Jeová ao meu Adonai, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Se ele, o Messias, é filho descendente de Davi, como Davi lhe chama Senhor, lhe chama de Adonai. Como que o descendente é Deus de Davi? E eles ficaram assim, e nunca mais a partir daquele dia fizeram perguntas a Jesus. A partir daquele dia foi só afronta e açoite e a crucificação. Que pensais vós do Cristo? Disse Jesus. De quem ele é filho? Jesus nasce em Belém, sendo semente do rei Davi direto. A genealogia de Jesus está totalmente descrita lá nos evangelhos, Mateus e Lucas. Tanto de Maria como de José. E aí voltando para o nosso texto, Miqueias capítulo 5, verso 3. Portanto os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. O que vai acontecer depois? Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Isso nunca aconteceu. Essa segunda parte ainda é futuro. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros. Vai para lá, você vai ver se tem segurança. Isso tem que acontecer, gente. Porque agora será ele engrandecido até os confins do Ipiranga. Está escrito. Hoje o mundo é anti-Deus, é contra Deus. É muito comum você ouvir, e eu sempre vou frisar isso aqui, o crente anda na contramão do mundo. Não!
O crente anda na mão certa, quem está na contramão é o mundo. Se você entrar numa rua, contramão, sem querer, não haverá nenhuma placa a seu favor. Todas contra você, de costas para você, porque é você que está na contramão. Mas se você estiver na mão certa, pode ter certeza que todos os avisos, todas as placas estão a seu favor. E esse livro aqui, a Bíblia, a Palavra de Deus, são as indicações do Senhor para este mundo em confusão, Babel, esse mundo tão difícil, dizendo para você que você está na mão certa. Tudo que você precisa saber, fazer, está aqui. Então você está na mão certa e o mundo na contramão. É que tem muita gente, muita coisa na contramão, mas você está na mão certa. O Senhor Jesus fez tudo por você. E aí, quando eu olho para o finalzinho desse texto, versículo 5. Está escrito assim, né? Só a primeira linha. Depois a gente leria um dia o resto. Este será a nossa paz. Isso em hebraico é lindo. Ele será a paz. Ele, quem? O menino que vai nascer em Belém, que vai apacentar o povo, que vai fazê-los habitar em segurança, que vai apacentá-los. Ele, aquele que nasceu em Belém, naquela cidadezinha simples, ele será a paz. Jesus é a paz. Jesus é a nossa paz. Ele. A palavra paz em hebraico é shalom. A palavra paz significa, talvez para uns, ausência de guerra, bem-estar, conforto. Não é isso que paz nos lembra? Uma vez eu estava indo para Minas, eu vi lá atrás de um caminhão, um ranchinho, teu carinho e nada mais. Ah, paz. Para um bom baiano, deitar na rede. Paz. Assistir o mar, que paz. Passeio de ano para os jovens, adolescentes. Paz. Está soltando rojão aí, né? Se seu time ganhou, perdeu. Ah, paz. Mas paz não é isso. Paz, em hebraico, é quitar uma dívida totalmente. Falamos disso aqui recentemente. Quem aqui um dia pagou uma casa própria? Levanta a mão só para eu ter ideia. Paguei uma casa própria. Lembra da última parcela? Ou está pagando ainda? Lembra da última? Tá, quitou. Qual é a sensação? Quitei a dívida. Eu sempre falo isso aqui. O ano de 2003, eu e Márcia sofremos muito, porque a gente foi padrinho de um monte de gente da igreja. Vai casar, você quer ser meu padrinho? Eu falava, não. E foi tudo em 2003, casou um monte de gente. Alguns eu fiz o casamento, outros a gente foi padrinho. Aí eu chegava naquela casa, eu não posso dizer o nome que é transmitido, mas sabe aquela casa com o nome de um estado lá do Nordeste? Que você compra fogão, geladeira, tudo a prazo? Então, eu ia lá, pagava. Chegava lá, ela já sorria, outro casamento, né? Mas quando a gente quitava a última carnezinha, dívida foi quitada. No costume médio oriental, paz era isso. Você não me deve nada, eu não te devo nada, a paz entre nós. Está quitada a dívida. Quanto eu devia para um Deus de eternidade e eternidade? Como é que eu posso fazer para pagar? Tenta como Caim, trabalhou, lavrou a terra, trouxe os frutos. O Senhor falou, Caim, se você não proceder direito, você não vai ser aceito, meu filho. Olha para Abel. Abel simplesmente, um cordeiro, um inocente por um pecador. Qual é o tamanho da dívida que eu tenho para com esse Deus? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quitou a dívida.
o escrito de dívidas que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente e encravou na cruz. Agora você tem paz com Deus. Isso é paz. E Ele, que é Deus, eternidade, eternidade, se faz homem, e é a tua paz. Você tem paz? Esse é o sentido máximo dessa história. Jesus se encarnou para pagar sua dívida. Que Ele abençoe você. Quantas coisas, quantas bênçãos nós cantamos aqui. Mas qual a ligação dessas bênçãos com este texto? Eu diria muitas. Tudo isso que nós fizemos, fazemos e faremos é porque minha dívida foi quitada. O menino que nasceu em Belém, cujas origens são desde os tempos da antiguidade, pagou o seu preço, pagou meu preço. Vamos continuar, gente, vale a pena até que ele venha. 1 Coríntios 15, versículo 58, está num contexto de ressurreição. O texto inteiro fala de ressurreição. Aí chega no versículo 58, o último versículo, 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê? O menino nasceu, pagou o preço. Ele é a nossa paz, sabendo que no Senhor Jesus o vosso trabalho não é vão. Vale a pena. Vamos continuar. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém?